Joinville, bom dia! Bom dia, Santa Catarina, 8 horas 6 minutos, 8 e 6. Hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro de 2019. Vamos aos destaques desta edição do Jornal da Manhã, parte local. Flamengo sai ganhando sem entrar em campo. E o Jeque leva a virada e perde pro Avaí na capital pela Copinha. 4 eleitos são cassados nos conselhos tutelares. Perícia técnica e também inspeção são determinadas nas obras do Rio Matias pelo Tribunal de Contas do Estado. Aumenta em 800 milhões de reais o orçamento do Estado para 2020. Mais de 300 pacotes de um programa especial para jovens fazerem turismo mundo afora. COSIP, ainda ela. Agora a UDO vai ser obrigado a mandar projeto pela retomada da cobrança pela testada. Estes e outros assuntos, a partir de agora, você vai ficar bem informado. São 8 horas 7 minutos, 8 e 7. Nós começamos pela previsão do tempo. Nesse momento no centro a temperatura é de 18 graus e já está em elevação e o sol já está brilhando. Você vê aí nas imagens da nossa câmera externa, olha lá o Morro do Boa Vista, temos ainda uma névoazinha já se dissipando, ó. Agora há pouco estava mais presente, a gente até falou, aquela história da serração baixa é sol que racha, exatamente isso hoje. O sol já está bombando aí, ó, o trânsito está fluindo bem nesse horário, né? Aqui na JK, com maior movimento em direção da Zona Sul para o centro, né? E Rua 9 de Março, tranquilona ali, ó, beleza. E o sol legal, 18 para 19 graus. Essa história do sol que racha, vai rachar a 30 graus hoje. Hoje bate nos 30. Essa vai ser a temperatura por volta das 2 da tarde hoje. Hoje a temperatura mais alta do dia entre 2 e 3 da tarde, olha só. Entre 2 e 3 da tarde teremos os termômetros batendo nos 30 graus. Hoje mais um dia de 0 milímetro de precipitação. E aí você tá certo se você tá pensando que, olha, você viu ali, né? O sol já bombando, temperatura já em elevação, chegando aos 30, né? Às 2 da tarde, quer dizer o quê? Secura no ar, né? Esse é o problema de hoje, né? Esse é o problema de hoje. É calor e 0 milímetro de precipitação, com umidade relativa do ar apenas em 38 a 40%, só isso. 38 a 40% a umidade relativa do ar, bem abaixo dos 60% que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, vamos nos hidratar, principalmente hoje à tarde, hein? Não esqueça, né, da água. Água, muita água, goles aí de 15 em 15 minutos, e meia hora, vamos para água, para evitar problemas respiratórios, problemas de saúde, tá certo? 38 a 40% é muito pouco para qualquer ser humano. Para nós joinvilenses, que estamos acostumados com uma umidade mais alta até, mais alta que os 60%, é mais recomendado ainda, esses 38, 40% aí é mais danoso ainda. Amanhã, aquilo que nós falamos, né? Cada dia que passa mais quente que o outro. Como hoje vai ser mais quente do que já foi ontem, que já foi mais quente do que anteontem. Olha, amanhã, sexta-feira, a temperatura vai a 32, com sensação térmica de 35. É uma sexta-feira autenticamente de verão amanhã. É a primavera com jeitão de verão. Mais um dia da mesma forma que hoje, só que com mais temperatura elevada, né? E mais um dia de novo com, né, muita secura no ar amanhã, porque continua o 0 milímetro de precipitação. É o sol bombando. 32 graus amanhã, 40% de umidade relativa do ar de novo. E os ventos, hoje e amanhã, entre 15 e 20 quilômetros por hora. Ela bate uma brisazinha, pelo menos isso, hein? Bate uma brisazinha, 15 a 20 quilômetros por hora na direção nordeste, tá certo? Amanhã a gente explicita para você aqui como vai ser o final de semana, mas a gente já pode antecipar que vai ser quente de verão, um autêntico final de semana de verão. Então prepare aí a sua praia,
a sua piscina, prepare atividades ao ar livre. Vamos ter uma sexta, sábado, domingo com muito sol, muito calor e muita secura no ar, sempre 0 milímetro de precipitação. São 8 horas 11 minutos, 8h11. Pois bem, lembra que a gente falou aqui que era ridícula aquela história de eleição para conselheiro tutelar, da forma como é feito? Parece uma eleição para vereador. É uma pequena eleição para vereador? Não deu outra, né? O que acaba se comprovando, vimos no domingo, foi isso. Aí teve denúncia de que estavam fornecendo gasolina para levar eleitor, condução, né? O transporte para levar eleitor para votar. É os mesmos moldes de uma eleição para vereador. E, em consequência, o pós-eleição também nos mesmos moldes. Tanto é que caçaram 4. Já caçaram 4 e não acabou ainda o processo. Tem mais processo, mais denúncia sendo analisado. E aí? E como é que fica? 4 já foram caçados. 4 conselheiros eleitos no domingo já foram caçados. E tem mais processo ainda para ser analisado. É péssimo isso, hein? É péssimo. Com que moral esses conselhos vão ser, né, efetivados daqui a pouco? E as denúncias continuam. Tivemos o caso do vereador Odir Nunes, que fez denúncia da tribuna da Câmara, fez denúncia de uma forma irresponsável até, porque não apresentou provas, não falou nada, jogou lá o vídeo que recebeu, que podia ser verdade como poderia ser fake, ele não sabia, não tinha informações complementares, para a sorte dele pelo menos não era fake, tanto é que o que ele apresentou de denúncia acabou o conselheiro sendo cassado e tal, mas não é assim que se faz denúncia, errou o vereador Odir Nunes, no alto da sua experiência como vereador, mas enfim. Agora, o problema todo é que você deve estar pensando, bom, pelo menos já caçaram 4. E estão analisando mais, de repente vão caçar mais. E é bom que caça mais mesmo. Que a gente já sabe que o que mais tem denúncia, o que mais está lá ainda, não foi caçado ainda. Só para dar uma ilustrada aqui. Só para dar uma ilustrada no que está acontecendo. Vem mais cassação por aí e tem que vir. Só que tem um problema que não vai se resolvendo, não, infelizmente. Que é a forma como se caça. Ah, caçaram 4. Caçaram porque estavam fazendo coisa errada. Teve denúncia que foi comprovada e tal. Tudo bem, tem que caçar. Mas por que não se explicita? Não se fala tintim por tintim por que foi caçado? Não, o conselho lá, a comissão especial que foi formada para analisar a eleição, caçou, mas não explicou o que é isso. Que falta de transparência é essa? Tem que explicar os motivos. Dá nome aos bois. Caçamos o fulano de tal por causa disso, disso e daquilo. A outra foi caçada por causa disso, disso e daquilo. No momento em que o conselho não faz isso, essa comissão especial não faz isso, não explicita os motivos pelos quais houve a cassação, passa a ser também ela, comissão, alvo de denúncia, como já aconteceu, já está acontecendo. Ou seja, a comissão formada também está sendo denunciada nas redes sociais, porque estaria agindo de forma política. Diante dessa omissão, de se mostrar às claras os motivos, passa sim ela também, comissão especial formada, para analisar o processo de escolha dos conselheiros eleitos, a ser ela, comissão, também alvo de críticas por estar agindo politicamente. Que vergonheira, que é isso, gente? Quer dizer, não se resolve nada. Note que é uma bola de neve. Ao invés de irem diminuindo a bola de neve e irem resolvendo, olha, caçamos 4, estamos analisando mais alguns processos, vamos caçar mais uns, de repente, depois se encerra o processo com uma lisura no processo. É isso que se quer. Só que, no momento que não se explica, não se coloca claramente os motivos, passa a ser também a comissão alvo de denúncia, pelo amor de Deus, né? Que pena, que pena. É todo um processo viciado, é todo um processo corrompido, é isso? É tudo que não se quer, até porque no cerne da questão está algo técnico, o conselho tutelar, que é uma função técnica. A forma de escolha não poderia nunca ser dessa como está aí. Teria que ser um concurso público, ponto final. Enfim, agora as regras foram colocadas, as regras estão colocadas e estamos então no processo de análise. Recomenda-se, né? Recomenda-se a tal comissão que analisa que seja a mais transparente possível, até para evitar que esses comentários de que ela também estaria agindo de forma politiqueira se encerrem nessa especulação. Se encerrem na especulação pelas redes sociais.
Porque aí, pelo amor de Deus, né? Aí nada vai ter mais valor. Nada vai ter mais valor. Ah, caçamos o fulano, deu o nome dos 4 que caçaram. Daqui a pouco a gente vai comentar mais a respeito disso. E não se dá os motivos. Claramente os motivos porque houve a cassação. Se bem que há prazo para recurso ainda, né? Espera-se que quem foi cassado apresente, de repente, as suas justificativas e vai ser analisado e tal, mas tudo isso tinha que ser ao sabor da transparência e nunca nos bastidores, né? Nunca só dando o nome de quem foi cassado e sem explicar os motivos pelos quais foram cassados. Tem que ter transparência, isso se chama democracia, se chama lisura no processo. Só isso. Simples, simples demais até para errarem nisso também. São 8h16, 8h16. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre o orçamento do Estado, que aumentou bem, 800 milhões de reais a mais para o ano que vem. Vamos falar do quadro Passaporte. Hoje no quadro Passaporte, um programa para jovens. E sempre a gente apresenta aqui um pacote. Hoje não vamos apresentar um pacote legal, um pacote promocional. Hoje são mais de 300 pacotes legais pelos 5 continentes do planeta. Fique ligado. Tem também a história desses caçados nos conselhos tutelares. É só um instante e a gente já volta. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan News Joinville. São 8h19, 8h19. É tudo 19 que a temperatura também é de 19 graus. 8h19, 19 graus. Então tá legal. E o trânsito? O trânsito como está hoje em Joinville nesse horário de rush da manhã? Fernando Gonçalves, bom dia. Bom dia, Osni Martins, bom dia para os ouvintes do Jornal da Manhã, uma excelente quinta-feira a todos. Lembrando que hoje tem seleção jogando, hein, Osni? Daqui a pouquinho, 9 da manhã, começa o jogo da seleção lá em Singapura, que é um calor, lá em Singapura, quando amanhece um dia como tá aqui hoje, não tá 19 graus, né? Como tô falando aqui. Lá em Singapura, quando tá nesse horário, 8 da manhã, um sol desse, já tá em 35. Mas só pra pegar no teu pé, eu tava falando da outra seleção que vai jogar à noite, né? Mas tudo bem. Eu não entendi o viés. Eu me nego a entender esse viés. Ah, o pessoal do VAR vai entrar em campo hoje, a seleção VAR. Ah, tá bom, então deixa. Tá bom. Vamos falar de trânsito então, quando são 8h20, a rua João Piper, desde a rua Brasil até a rua Xanxerê, registrando fluxo bastante intenso de veículos, assim como também na zona sul de Joinville, a rua Monsenhor Gersino e a rua São Paulo, registrando alguns pontos de lentidão neste momento. Vale lembrar que a rua Guaíra, desde a rua Tuiuti até as proximidades da rua Videira também, registrando bastante lentidão. A rua Iririú, naquele mesmo esquema, né? Desde a rua Rio Negrinho até o trevo com a rua Dona Francisca, aquele trecho ali sempre muito movimentado, tem ali a lombada eletrônica de 40 por hora, daquele trecho em diante até a ligação com a rua Dona Francisca, fluxo intenso de veículos. A rua Blumenau também neste momento, nesta manhã de quinta-feira, vai registrando vários pontos de lentidão e vale lembrar também que o motorista vai enfrentando bastante dificuldades ao trafegar pela rua Mondaí, desde a rua Indaial até o final da mesma. Osni, ainda falando sobre o trânsito, ontem mais uma notícia triste aqui no trânsito da região. Um acidente entre carro e moto causou a morte de um motociclista no fim da tarde de ontem, quarta-feira, dia 9, em Guaramirim, aqui pertinho. A ocorrência foi registrada por volta das 5h30 da tarde na SC 108, também conhecida para nós aqui como a Rodovia do Arroz, essa que liga aqui Joinville até Jaraguá do Sul. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, a vítima é um homem de 49 anos. Ele conduzia uma moto com placas de Xereder no momento do acidente. O homem não resistiu ao ferimento e veio a falecer no local. A placa desta moto era de Xereder. A polícia não soube informar o que aconteceu no acidente, mas disse que se tratou aí de uma colisão transversal. Dinheiro, hein? Dinheiro a mais. É o orçamento do Estado. O orçamento do Estado para 2020 serão 800 milhões de reais a mais em relação ao orçamento em vigor nesse ano. Arivan Prorenal, bom dia.
Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O governo do estado encaminhou para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina o projeto de lei a denominada LOA, Lei de Orçamento Anual, para 2020. No documento estão detalhadas todas as receitas e as despesas do estado para o exercício financeiro do próximo ano. As receitas estimadas, 28 bilhões e 900 milhões. Já as despesas foram fixadas, projetadas, é claro, em 29 bilhões e 700 milhões. Isso, Osni, vai ocasionar um déficit de quase 810 milhões para o ano de 2020. A Previdência Social dos servidores públicos será a maior despesa do governo do estado para o ano que vem. Vai totalizar 5 bilhões 970 milhões de reais. Na sequência vem a educação, com 4 bilhões e 500 milhões, e o repasse aos poderes, e se inclui aí a Assembleia Legislativa. É o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Somados vão consumir 3 bilhões e 850 milhões. A saúde, 3 bilhões e 750 milhões. E a segurança pública, 2 bilhões 840 milhões. É bom lembrar que o orçamento é elaborado pelos 3 poderes e consolidado pelo Executivo. A LOA, a Lei de Orçamento Anual, precisa ser votada até o dia 20 de dezembro de 2019. Ainda há tempo. Há tempo para discussão, para um ajuste aqui, um ajuste ali, de repente tira um pouquinho daqui, coloca lá e vice-versa e tal, mas enfim, o desenho já está montado aí e está, a princípio, dentro dos padrões esperados. São 8 horas 24 minutos, vamos falar de Rio Matias? Será que vem mais um prazo aqui, mais um adiamento? Calma, ainda não é isso. Mas vem aí, sim, perícia técnica, vem aí, sim, inspeção. E agora determinados pelo Tribunal de Contas do Estado. Fernando Gonçalves. Que coisa, hein, Osni? Além da perícia determinada pela Justiça Federal, as obras de drenagem do Rio Matias vão passar por uma inspeção de técnicos do Tribunal de Contas do Estado. O diagnóstico será para apurar os motivos do atraso. A informação foi passada pelo presidente do TCE, que é o Tribunal de Contas aqui do Estado. O presidente é o Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, né, que falou aí ao prefeito Udo Diller. O encontro em Florianópolis ocorreu após um convite do conselheiro. A inspeção em Joinville foi determinada após o TCE ter recebido no final do mês, né, uma denúncia referente às obras. A partir então desta avaliação, serão tomadas medidas sobre o atraso dos trabalhos. O material entregue por um grupo de vereadores da oposição não chegou a ser divulgado, mas há questionamentos em relação aos atrasos. Osni, esse contrato previa a conclusão desta obra até 2016, mas foi prorrogado até julho de 2020. A execução e ao projeto, entre outras questões. A perícia exigida pela Justiça Federal faz parte da tramitação da ação do Ministério Público Federal, apresentada ainda no ano passado, e a perícia, então, deve iniciar agora nos próximos dias. O Ministério Público Federal, Osni, não conseguiu liminares para suspender as obras e a realização de uma nova licitação. Agora tem aquela história, né? Tribunal de Contas do Estado é político. Já foi mais político, é verdade. Mas sempre vai ter o viés político. Tanto é que chamaram o prefeito lá para conversar e tal. Olha, prefeito, a gente vai lá fazer, né? Só faltou pedir desculpas. Mas a gente vai lá fazer uma inspeção. Tá? A gente vai fazer uma inspeção nas suas obras, tá, prefeito? Um órgão político, né? O Tribunal de Contas do Estado, basta ver como são eleitos, como são empossados os membros do Tribunal de Contas do Estado. Geralmente políticos ou ex-políticos, ex-deputados, por exemplo, comumente estão lá no Tribunal de Contas. Olha, agora estão no Tribunal de Contas e tal. Mas enfim, né, tem a parte também da justiça, né? A perícia técnica, essa está sendo exigida pela justiça, aí já muda um pouco de figura. O fato é que está sendo uma mácula, né? O que era para ser o grande trunfo da administração municipal, está sendo um estopor, né? Atrasos, né? A situação como está,
Não se tem transparência alguma, não se teve CPI para explicitar a coisa, não se teve nem relatórios mensais, semanais, seja lá o que for. Tá assim, a obra tá aí. A obra que nunca acaba e a cidade no estado em que está. E vem aí o Censo 2020. Esse é em nível federal. Assunto para Arivan Prorenal. Osni, o IBGE deve contratar mais de 600 pessoas para trabalhar no Censo 2020 na região da Grande Joinville. Mais de 600 pessoas devem ser contratadas pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para trabalhar em Joinville durante o Censo de 2020. Atualmente, o processo seletivo está aberto para a contratação de 125 pessoas em Santa Catarina, sendo 4 para a cidade de Joinville. Os profissionais selecionados começam os trabalhos em janeiro do próximo ano, quando será lançado o edital para a contratação dos demais trabalhadores. A maioria deve começar o trabalho entre maio e junho de 2020. Joinville terá 12 estruturas para servir como ponto de coleta e base para os recenseadores. Previsto para acontecer em agosto e outubro de 2020, o Censo Demográfico do IBGE é a principal fonte de conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. O material produz informações atualizadas e precisas que servem para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas, além de possíveis investimentos do governo ou da iniciativa privada. Tá certo! E olha, hoje é dia do quadro Passaporte. Vamos a ele então. Olha, todas as vezes aqui no quadro Passaporte, você já está acostumado, né? Conversando aqui com a Simone, a gente apresenta um destino, né? Apresenta um pacote, um preço promocional muitas vezes e tal, e a gente vai variando, pacote internacional, pacote nacional. Hoje a gente vai fazer diferente. A gente não vai apresentar um destino específico, né? Não vai apresentar um pacote específico. Mais que isso, a gente vai falar de um programa que oferece uma série não, é centenas de destinos, centenas de pacotes. São mais de 300 opções aí para 5 continentes do planeta aí, e várias datas também para você escolher à vontade. É um programa esse chamado Contique, que é destinado ao público jovem. É isso, Simone? Jovem de que idade? É isso, Osni, bom dia. Bom dia. É um programa destinado a jovens de 18 a 35 anos, então quebrando um pouco esse estigma de que só existe circuito pra gente mais velha. Circuito não é coisa de gente velha, isso aqui é totalmente preparado para quem é jovem. Então tá aí, ó, de 18 a 35, quem tiver 36 tá fora. E tá fora, infelizmente vamos procurar outro roteiro. Tem outras opções, né? Mas esse programa Contique, então, é assim, de 18 a 35 anos, já falei, mais de 300, é mais de 300 mesmo, né? Isso, tem opções pelo mundo inteiro e de diferentes formas de viajar. Então, pela Europa, você pode escolher entre conhecer profundamente uma região, por exemplo, ou conhecer várias capitais. O que você preferir, a gente tem roteiros da Contique que podem te atender. Se eu chegar para ti, eu quero fazer, eu não posso já ser dessa idade, mas vamos supor, né? Se eu pudesse, eu quero fazer esse programa Contique lá na China, lá no Japão, tem? Tem safari pela África, tem as capitais europeias que sempre são bem procuradas, tem na Austrália também a parte da Grande Barreira de Corais, só para dar alguns exemplos, tem roteiros para todos os gostos. E tem mais uma peneira, e não é só questão da idade, tem que ser entre 18 e 35 anos, tem também aquela questão da língua, porque dessa vez, nesse programa Contique, a gente não vai dizer, olha, tem guia falando português. Não, nesse programa Contique não tem guia falando português, o guia fala em inglês, então tem que ter um conhecimento básico, pelo menos, do inglês. Né? Isso, o legal é que você vai praticar, e outra coisa legal é que por ser totalmente destinado ao público jovem, o guia e todas as atividades propostas, inclusive como opcionais, sugestões, vão ser totalmente direcionadas para esse público. Então também, estou procurando uma balada, você vai conseguir uma dica boa de balada onde quer que você esteja. E outra coisa legal é que você não vai nunca estar sozinho. Então, tô viajando desacompanhado, beleza, mas você vai fazer amizade com gente do mundo inteiro.
Legal, boa opção. Dá um exemplo pra gente de um desses pacotes do programa Contigo. Então, a gente separou aqui um pacote de 15 noites, passa por Laos, Camboja e Tailândia. Esse pacote incluindo toda a parte terrestre, com a hospedagem, algumas refeições, as visitas, os passeios, o guia. Fica em torno de $2.375 para saídas até março de 2020. Olha só, e assim tem muitas outras opções, qualquer continente, qualquer destino e muitas datas também, as mais variadas. Passa aqui no Olympia Tour. Isso, só fala conosco que a gente encontra a viagem ideal para você. Tá aí o Olympia Tour com o pacote Contigo. Legal, hein? Legal. Mais informações, fale ali com a Olympia Tour. Bem aqui na frente da rádio, na rua 9 de março, amplo estacionamento. São 8h33, 8h33. Olha, o Fernando Gonçalves vai falar pra gente sobre essa história das cassações. Foram 4 cassações dos eleitos no último domingo para conselheiro titular. Como é que foi isso, Fernando Gonçalves? Pois é, Osni, a Comissão Especial de Escolha dos Membros dos Conselheiros Tutelares aqui de Joinville decidiu pela cassação, então, de 4 conselheiros tutelares que foram eleitos na votação do último domingo. Eles assumiriam a função na gestão 2020-2024. A informação foi publicada em ata ontem no site da Prefeitura aqui de Joinville. A comissão se reuniu para avaliar as denúncias recebidas no dia da votação, ou seja, no domingo passado, mas não divulgou os motivos para a cassação dos candidatos eleitos. Ainda há denúncias de irregularidades que estão sendo apuradas. Outros 3 candidatos que não foram eleitos também tiveram denúncias consideradas procedentes. Entre os eleitos, Osni, foram cassados, vamos aos nomes, Graciele Aparecida Vaz Gambetta, Priscila Gonzaga Espíndola Luz, Elton Hildebrand e Soraya Francine Ferreira Pacheco. A comissão especial não detalhou as irregularidades que teriam sido cometidas para que os conselheiros, então, eleitos fossem cassados. Os candidatos que tiveram denúncias consideradas procedentes, Osni, têm 24 horas para recorrer da decisão. Aí, ó, isso que eu falei. Vamos aguardar hoje, então eles vão recorrer e tal, mas eu queria que tá sabendo já, olha, tem denúncia contra isso e aqui, tem transparência. Tem que ter transparência, meu Deus. Foi cassado e daí dá o nome da pessoa, mas não diz. Por que foi cassado? Torna público o nome da pessoa, mas não diz, olha, essa aqui fez isso de errado, essa aqui fez aquilo de errado. Dá o nome da pessoa, mas não diz o porquê. Tá errado, né? Talvez, vamos aguardar então o recurso dela, tem 24 horas, os 4 aí tem 24 horas, hoje então para fazer esse recurso, apresentar lá o recurso, e aí vai se explicitar. De qualquer forma tá errado, né? De qualquer forma já tinha que ter ali, olha, isso. Ou só um motivo, não sei lá. Não tem. Tem que ter transparência. Tem que ter transparência. O que motivou isso? Ontem uma enxurrada de denúncias pelas redes sociais também, dizendo que esse tal conselho, ou comissão, como queira, comissão especial formada e tal, que cassou os 4, também está agindo politicamente. Queria só que faltou uma seja mentira, né? Mas, diante da falta de transparência, já tem denúncia contra a comissão especial também. Já por quê? Porque essas pessoas cassadas têm ligações com partidos políticos, será isso? Aí fica uma politicagem só. É briga contra briga, porque a comissão especial caçou, porque também essa comissão tá puxando para aquele partido e esses que foram caçados são desse. Meu Deus do céu, né? É politicagem pura. Politicagem pura. Até quem não foi eleito também tem denúncia. E também tem... Não, aí não tem punição, e aí como é que faz? O cara agiu de forma errada e tal. Ah, mas não foi eleito, qual é a punição para essa pessoa então? Na próxima vez, daqui a 4 anos, vai ser candidato de novo como se nada tivesse acontecido? 8h36. Arivan, a Lei Maria da Penha, que a gente conhece bem,
pode entrar na grade do currículo escolar em Santa Catarina, é o que está pedindo o deputado, é isso? Exato, Osni. Com os números dramáticos sobre crimes contra as mulheres em Santa Catarina, e o nosso estado é um dos que mais ocorrem crimes contra as mulheres em todos os estados da federação, volta ao debate na Assembleia o projeto da deputada Luciane Carminati, do PT, que propõe a inclusão no currículo escolar do conteúdo da Lei Maria da Penha. Decorridos 6 meses, a proposta continua em exame na Comissão de Constituição e Justiça. Na mesma comissão está um outro projeto, também de autoria da deputada, que amplia de 10% para 30% o percentual de vagas às mulheres na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O debate está aberto e há 6 meses esse projeto continua nas comissões. Certo, Orivan. O debate tem que ser até ampliado, né? Porque a questão é das leis, né? Porque não é só essa questão. Vamos colocar a Maria da Penha tal, na grade, porque aí vai ter outro deputado, vai ter... mas e essa lei também que está em voga, está no momento, tem que atualizar e tal. Tem que ter uma lei maior, porque daqui a pouco vai faltar espaço nessa grade curricular, né? Daqui a pouco vai faltar espaço na grade curricular do Estado para tanta lei e tal. Tem que conversar lá, e não é só esse caso específico dessa lei. E as outras leis também importantes de serem incluídas no currículo. Tem que ter lá uma cadeira, de repente, para, legislação atual. Legislação atual, onde se insira a Lei Maria da Penha, outra lei, outra lei, que são leis que estão aí. Acho até esse dinamismo importante, essa atualização importante, mas tem que ser ampla e não específica só determinados pontos. Tá aí aberto a discussão. São 8h39, faltando 21 para as 9. Vamos falar da região, as principais ocorrências. Aqui, Jaraguá do Sul, ocorrência importante. São Bento do Sul, ocorrência importante. Fernando Gonçalves. Na tarde de ontem, o juiz Christian Kraut Schichin negou mais um pedido de liberdade em favor de Hélio Juvencio Custódio Júnior, preso por tentativa de homicídio praticada contra um policial em Jaraguá do Sul. Nós noticiamos esse caso aqui, você deve lembrar. Essa já é a segunda derrota para a defesa do acusado, que já havia ingressado com um pedido semelhante no Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, negado por unanimidade por 3 desembargadores há cerca de uma semana. Na decisão, o juiz desconstrói os argumentos da defesa, que solicitava a soltura. Foi alegado que o fato de ele estar preso está impossibilitando o sustento da família, por Custódio ser o único provedor de renda obtido por meio do trabalho de caminhoneiro. O magistrado argumenta que, ainda que ele estivesse solto, não poderia estar dirigindo o caminhão, justamente pelo fato dele ter sido flagrado embriagado, o que gera a cassação da CNH. Outro argumento da defesa foi que a prisão, Osni, teria sido decretada de forma equivocada após um sensacionalismo realizado pela mídia. No entanto, segundo o juiz, o fato não tornou a decisão equivocada, mas sim mostrou a indignação da população com o delito, o que evidencia a reprovação da conduta do agente e sua periculosidade. Além de negar o pedido, decisão inclusive endossada pelo Ministério Público, o magistrado, o mesmo que decretou a prisão, anunciou a data de audiência de instrução e julgamento, que ocorrerá no dia 28 de novembro de 2019. Estaremos continuando aí a acompanhar este caso. Agora, falando de São Bento do Sul, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de São Bento do Sul, cumpriu um mandado de prisão preventiva, Osni, expedido a um jovem de 24 anos. Ele é investigado por uma suspeita de tortura, lesão corporal e cárcere privado praticado contra a própria companheira e filhos. A ação contou com o apoio da Divisão de Investigações Criminais, a DIC, do município. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Fábio Fortes, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Um instrumento artesanal foi apreendido. Conforme relato da vítima à polícia, o material seria utilizado para castigo corporal. Ainda durante as buscas, a polícia constatou que no celular de um adolescente, que é irmão do suspeito, havia um vídeo contendo pornografia infantil. Por essa razão, ele
ele foi conduzido à delegacia para então o registro, né, o procedimento, e então foi liberado. Depois de interrogado, o suspeito então foi encaminhado ao Presídio Regional de Mafra, onde estará então à disposição do Poder Judiciário. Osni. Tá certo, são 8h42, faltam 18 para as 9. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para falar de esportes. Os jogos de ontem pelo Brasileirão, derrota do Jack de virada na capital, mas o Brasil é quase campeão na Copa do Mundo de vôlei masculino. Vamos falar também do novo capítulo da COSIP. Fique ligado, é só um instante. Jovem Pan News Joinville. A Ótica Facial está com promoções incríveis. Até 60% de desconto nas armações e óculos solares. E tem mais. Na compra das lentes multifocais Varilux, você ganha outro par de graça. Isso mesmo, o segundo par é brinde. Ótica Facial, mais vantagens com muita qualidade. Produtos originais com certificado de garantia é na Ótica Facial. Acesse óticafacial.com.br. Quando pensamos em cor e amor, nos referimos à felicidade de estar em seu ambiente acolhedor com as cores em harmonia com o universo. A Tintão está preparada para ajudar o cliente a escolher o melhor das cores da natureza. Pensou em pintar? Pensou Tintão. Tradição, bom atendimento, clientes felizes. Rua Visconde de Tonel 86, fone 34330013 e Rua Doutor João Colim 1983, fone 34350259. Filmes em cartaz, Cinemas Uniplex, Shopping Cidade das Flores. Rambo, Até o Fim, 2D dublado. AD Astra, Rumo às Estrelas dublado. Só nos Cinemas Uniplex, todos pagam meia todos os dias. Apenas R$14 nos filmes 2D e R$15 nos filmes 3D. E atenção para a super promoção Cinemas Uniplex, Shopping Cidade das Flores. O Rei Leão, todos pagam R$5 para este filme todos os dias. Acesse a programação completa no site cineuniplex.com.br. A Jovem Pan também é TV. Assista ao vivo o Jornal da Manhã. Acesse o Facebook ou o YouTube da Jovem Pan News Joinville e acompanhe a edição local do maior e melhor rádio jornalismo do Brasil. Jornal da Manhã. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan. São 8h44, 8h44. Faltam 16 para as 9, portanto, temperatura, precisa dizer, com esse solzão que tá batendo aí já, ó. Tá subindo, 20 graus a temperatura já, e vai bater nos 30, vamos subir mais 10 graus ainda. 2 da tarde hoje, 30 graus em Joinville, e amanhã 32. Chega fim de semana, chega logo fim de semana. Aí você vai pra praia? Vai mesmo, vai que vai dar praia. Vai pra piscina? Vai que vai dar piscina. E aí, e a sunga? Já preparou a sua sunga? Seu maiô, seu biquíni? Hoje no Mundo da Moda vamos falar do time masculino, a moda masculina pra praia. Será que a Marcinha Neto preparou isso pra gente? Vamos a ela. Do Mundo da Moda, Marcinha Neto. Um excelente dia para você que está ligado na Jovem Pan. Hoje iremos falar da tendência de moda praia 2020 para os homens. Shorts curtos estampados, conhecidas como swimming shorts, essas peças são desenvolvidas para os banhistas e seu uso vem crescendo nesses últimos anos. São fabricadas em tecido sintético leve, na maioria das vezes, e não esquentam muito ao sol. Os desenhos mais usados nas estampas retratam a natureza através, assim, de plantas, flores, animais e frutas tropicais. E os acessórios, feitos de búzios, caíram no gosto de homens e de mulheres. Bem ao estilo praiano, é mais comum encontrarmos pulseiras, colares, conhecidos também como choker búzios, e até tornozeleiras de búzios. Estes acessórios unissex, com as conchas de búzios, eram bastante populares na década de 90 e agora estão sendo resgatados novamente. Podem ser combinados com bermudas, camisetas, camisas, regatas, calças ou qualquer peça de tecido leve. Só não fique no sol, né? Senão vai ficar todo marcado. Então retire os acessórios sempre. Anos atrás, as sungas começaram a aumentar os seus tamanhos, tornando-se mais largas e cobrindo uma área maior do corpo masculino. Contudo, atualmente está ocorrendo o inverso. E elas estão cada vez mais cavadas. As marcas também têm apostado em modelos mais antigos, numa pegada estilo retrô. A sunga cavada é ideal para homens altos, magros, sarados de academia ou qualquer um que queira exibir o corpo. Por sua vez, a sunga shorts fica melhor nos mais musculosos com coxas grossas. Mais comum na Tailândia e em outros países asiáticos, eu vou falar do chapéu tailandês. Dominou as praias brasileiras na temporada passada
Muitos famosos, como o jogador Neymar, aderiram ao acessório por seu estilo despojado e por proteger bem o rosto e a nuca do sol. Confeccionado em palha natural, esse tipo de chapéu tem uma aba larga e uma correia ajustável que facilita o seu transporte. Inclusive, antigamente, seu uso era recorrente entre os surfistas, por isso ele também é nomeado de chapéu de surf ou alohat. Seja criativo e não perca as dicas de moda comigo, Marcinha Neto. Até mais. Tchau, tchau. Então tá, até mais, Marcinha Neto. São 8h47, faltando 8:13. Olha, vamos a mais um capítulo? Novela agora no Jornal da Manhã? Não, quase, né? Quase. É o seguinte, COSIP na Câmara de Vereadores. Teve novo desdobramento e novo capítulo nessa história. Udo, prefeito Udo dele, vai ter agora, ele vai ter que mandar pra Câmara tudo aquilo que ele não queria no início. Tanto é que ele quis mudar a COSIP para consumo. Só que vai ter que mandar hoje ou amanhã, no máximo, um projeto pela testada. O prefeito Udo dele vai ter que capitular na marra. Vai ter que mandar para a Câmara de Vereadores hoje ou amanhã um projeto fazendo com que o joinvilense pague a COSIP pela testada e não pelo consumo. E mais, vai ter que mandar o projeto nos mesmos moldes daquele projeto de autoria da vereadora oposicionista Tânia Larsson. Estamos de camarote esperando, de camarote assistindo. Por quê? Se o prefeito não fizer isso, aí vem outro capítulo interessantíssimo. Qual vai ser a postura de quem ontem não teve postura? Os vereadores apaniguados. Tudo isso, assunto para Ananias Cipriano. Bom dia, Ananias. Bom dia, Ozinho, ouvintes do Jornal da Manhã. 1824, 1825, 1826, o imperador, ele tinha ali toda a sua mordomia, todo o seu poder, e aqueles que se amealhavam, se aproximavam, se viviam juntos dele, eram considerados áulicos do poder, ou seja, comiam do bom e do melhor, viviam do melhor. E parece que nós temos os áulicos do poder aqui também. Porque para defender uma postura incoerente do executivo, fazem de tudo e ficam de costa para o povo, tornando-se áulicos do poder, ou seja, próximos amigos do rei. O Poder Executivo até então não concordava com isso que está sendo proposto pela sociedade. A sociedade que não concordava, é quem manda nesse negócio. Afinal, é o povo que manda, não o político, não o prefeito que manda nessa bagaça. É isso que a gente tem que entender de uma vez por todas. Mas depois de toda essa longa discussão, chegamos ao fatídico dia em que seria votado na Comissão de Finanças um projeto apresentado pela vereadora Tânia Larsson para revogar aquilo que foi feito pelo prefeito. De maneira surpreendente, passou na Comissão de Legislação, quando o Natanael Jordão, que é da base, votou contra a própria base, e aí os outros ficaram assustados, tiveram que votar a favor também. Aí vai para a Comissão de Finanças e, através de manobras, conseguiram enterrar esse projeto. Apesar de que há ainda algumas possibilidades ali de se manter, mas ele praticamente está enterrado, porque Fábio D'Alonso, Paraíba e Roque Matei votaram contra o projeto. Infelizmente, esses viraram as costas para o povo e se aproximaram do prefeito, ficaram do lado do prefeito, decepcionando a sociedade. Porque quando o prefeito está certo, banca. O prefeito está certo, tem que bancar. Quando o prefeito está errado, está errado. Você não pode defender o errado. O que eles fizeram? Defenderam o prefeito que está errado nessa questão. E por teimosia, não quer que o projeto da Tânia passe porque ela é da oposição. Que democracia é essa que nós vivemos, que a oposição não pode ter um projeto? O presidente da República, que é chamado de fascista, há poucos dias aprovou um projeto, e sancionou, aliás, e defendeu um projeto de um deputado da esquerda, do PSB. Ele disse, olha, projeto bom, vou sancionar, e defendeu, bancou o projeto. Agora aqui, que o projeto é bom, que revoga algo que deu errado, não quer dar porque é da oposição. Ora, tem que ter um pouquinho mais de maturidade, principalmente dos vereadores que se apequenam, que se curvam diante da prefeitura, do prefeito, e saem da coerência. O vereador Paraíba mesmo, que tinha pontos de sobra porque foi contra a COSIP, agora fez pior. Fez pior.
e ainda quer bancar moral. O Paraíba é um dos que não tem moral nenhuma mais para falar, porque ele está igual àqueles. Aqueles que, quando eram da base governista, votaram ao lado do prefeito. Foram para a oposição, agora perceberam o erro e... O que fez esses vereadores irem para a oposição? A tarifa de esgoto e a COSIP. Apanharam, perceberam que estavam errando fazendo isso, foram para a oposição. O Paraíba fez o contrário. Agora está lá, acuado, atendendo aos mandos do prefeito, aos mandos. Não é assim. Tem que fazer política diferente, política para o povo. Mas tem uma coisa que é importante lembrar. Agora nós vamos assistir. Assistir o prefeito ter que mandar esse projeto, ter que bancar que errou e ainda ter que sancionar algo que ele fez errado. É o lado bom da história. Eu tô de camarote aqui, camarote VIP. Camarote VIP, esperando o projeto do Executivo cobrando a COSIP pela testada. E tem que ser igual ao da Tânia, vereadora da oposição. Tânia Larsson, que é a vencedora. Os vereadores da oposição, a população que reivindicou de forma forte, mas ordeira, a volta da cobrança da COSIP pela testada. E toda essa celeuma, é bom lembrar, toda essa celeuma de COSIP por obra e graça da prefeitura, por obra e graça da administração municipal, do executivo, que resolveu mudar. Do nada, resolveu mudar. Não, ninguém tinha falado em COSIP até hoje em Joinville. Não se tinha falado em COSIP. Só começamos a falar em COSIP no momento em que, no ano passado, a prefeitura começou a dizer que não vamos cobrar pelo consumo que é mais justo para o bolso dela, né? Para o bolso da administração municipal. Não deu certo, foi flagrante. Foi flagrante o abuso, todo mundo pagando mais, tanto é que a população estava lá na Câmara ontem, inclusive, cobrando a volta pela testada. Só alguns que insistem ainda em querer manter, não, tenta lá ainda, né? Certa prefeitura manda, né? Manda, né, o vereador lá, não, tenta lá ainda pelo consumo, vai que dá, né? Só alguns. A população estava lá pedindo a volta pela testada. Vamos aguardar então. Hoje e amanhã, a prefeitura prometeu hoje e amanhã um projeto nos mesmos moldes da Tânia Larsson. Pega a Tânia Larsson, xeroca e manda. Xeroca o trabalho da Tânia Larsson e manda. E manda para a Câmara. Eu continuo de camarote assistindo para noticiar aqui amanhã. Tá certo? São 8h54, faltando 6 para as 9. Tem que rir, né? Porque não há polêmica, gente. Só para quem pegou o bonde andando, não há polêmica com relação a... Há uma unanimidade. Os 19 vereadores querem a cobrança pela testada. Só para deixar bem claro. Os 19 vereadores querem a cobrança pela testada. Toda essa briguinha do final da história é só para ver quem é o pai da história. Não vamos deixar que uma vereadora da oposição, a Tânia Larsson, saia como a única... Não, vamos deixar que a prefeitura envie o projeto. Por isso estou dizendo, então, prefeitura, pega o trabalho da Tânia, tira xerox lá e manda sua assinatura do executivo. Simples assim. Humilhantemente assim. Mas nós já compramos uma parte da mídia em Joinville para dizer que é trabalho, obra e graça da prefeitura. Parte da mídia vai dizer só isso. Olha, a prefeitura quer a cobrança pela... Entenderam, X? Entenderam? É assim que funciona. Para alguns. Fique bem informado. Jornal da Manhã. Aqui, amanhã, com todos os detalhes. Ou segunda-feira. Se não mandar amanhã, manda na sexta. Promessa até sexta. Aí a gente fala aqui na segunda, sem problema algum. 8h55. Antes de encerrar, vamos falar de esportes. E aí falar do Flamengo. O Flamengo está numa maré de tanta sorte que o VAR sempre é a favor dele. Além disso, o time está jogando muito. É o melhor time do campeonato. Sem questionamentos. E além disso ainda, os outros times que estavam ali nos calcanhares não estão nem mais, porque aí eles ficam brigando entre eles, jogando entre eles, ainda o que estava em segundo não está mais, porque perdeu para o terceiro, e aí vai afastando. Se o Flamengo ganha hoje do Atlético Mineiro, dispara ainda mais na ponta. Mas o Jack, hein? O Jack levou virada em Florianópolis, no noticiário esportivo com Gabriela Bento. Bom dia, Osni, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O Joinville jogou ontem a 9ª rodada da Copa Santa Catarina no estádio da Ressacada contra o Avaí, atual vice-líder.
A partida valia pelo retorno da Copinha e o tricolor saiu na frente com um golaço de falta e de fora da área do jogador Lucas de Sá ainda no primeiro tempo. Inclusive, o primeiro tempo do Jack, nos primeiros minutos, ainda estava estudando, né, o time do Avaí, estudando o jogo, e depois foi bastante ofensivo, tanto que saiu do primeiro tempo com a vitória parcial. Mas aí no segundo tempo, Osni, já no início ali, o juiz marcou pênalti para os donos da casa em um lance imaturo do jogador do Joinville, que tem apenas 18 anos. E aí os donos da casa empataram a partida. A virada veio de mais um lance também imaturo aí dos jogadores de Joinville. Foi um gol contra do zagueiro Campestrini. Perto do final da partida, perto ali dos 40 minutos do segundo tempo, o Avaí ampliou com mais 2 gols. A diferença entre um gol e outro foi apenas de 1 minuto, 2, por aí. E aos 47 minutos, o Coelho descontou com Christian. O placar final ficou 4-2 para o Avaí. A próxima partida do Joinville será neste domingo, em casa, na Arena, às 3h30 da tarde, contra o Tubarão, que é o terceiro colocado na competição, com 15 pontos, 4 a mais que o Tricolor, que é o quarto colocado. Já o Jack Crona joga hoje mais um play-off, o famoso mata-mata, só que é pelo Campeonato Catarinense. Nessa quinta, o Tricolor joga a primeira partida das quartas de final da competição contra o Blumenau fora de casa. O jogo está marcado para as 8h15 da noite, no ginásio do SESI. E ontem também tivemos jogos da Série A do Brasileirão. Depois de 4 derrotas consecutivas, que resultou aí na demissão do técnico Barroca, o Botafogo venceu o Goiás no estádio do Newton Santos por 3-1. E, surpreendentemente, o CSA, aquele CSA que teve um jogo polêmico contra o Avaí na última rodada, venceu o Internacional por 1-0 e saiu do Z4 momentaneamente, porque a rodada ainda tem jogos hoje. E a diretoria do Inter não garantiu a permanência do técnico Odair Hellmann até o jogo do próximo domingo contra o Santos. Já o Fortaleza venceu a Chapecoense por 2-0, Bahia e São Paulo empataram sem gols, o Grêmio venceu o Ceará por 2-1 e agora se aproxima do G6. E Cruzeiro e Fluminense também empataram sem gols. O time celeste ainda teve um gol anulado pela arbitragem, que está gerando bastante polêmica. Seria mais um lance, Osni, de interpretação que o VAR interferiu no jogo. E no Clássico Paulista, deu Santos. O Peixe venceu o Palmeiras por 2-0, assumindo a vice-liderança do campeonato. Hoje completam a rodada Corinthians e Atlético Paranaense, Avaí e Vasco às 7h15 da noite e o líder Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro às 8 horas da noite. Só para fechar, Osni, a seleção brasileira joga daqui a pouquinho, às 9 horas, falta o quê? 1 minutinho. E vai entrar em campo com um amistoso, né, contra a seleção do Senegal em Singapura. Provável escalação é Ederson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro na defesa, Casemiro, Arthur e Coutinho no meio e Gabriel Jesus, Neymar e Roberto Firmino completam a equipe no ataque, Osni. E na Copa do Mundo de Vôlei, o Brasil ganhou dos Estados Unidos agora há pouco por 3-0 e, olha, tá com a mão na taça. Só tem a Polônia ainda ali, tentando ainda alguma coisa, pontos corridos, o Brasil tá 3 pontos na frente e bem ainda no saldo de sets. Ou seja, o Brasil tá com a mão literalmente na taça da Copa do Mundo. Vai ser a terceira vitória do Brasil na competição. 9 em ponto, 20 graus nesta quinta-feira. Se prepare para o calor amanhã, às 8, mais uma edição do Jornal da Manhã, parte local. Boa quinta, até lá, bom dia. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jovem Pan News Joinville, 1250 kHz.